Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar Santo Antônio, de Pádua, de Lisboa. Digo isso de Pádua e de Lisboa porque existe uma discussão. É tradicional na igreja o santo levar o nome do lugar onde ele exerceu o seu ministério e onde ele se santificou. Então seria de Pádua. Só que Santo Antônio não é italiano, ele é português, nascido em Lisboa. Falava português, falava a nossa língua. E os portugueses reivindicam para si, não, ele é Santo Antônio de Lisboa. E isso já é uma contenda, essa já é uma contenda antiga. Leão XIII, o Papa Leão XIII, tentando resolver essa contenda, disse: ele não é de Pádua, ele não é de Lisboa, ele é do mundo inteiro. São João Paulo II é santo, já deu uma resposta mais bonita. Foi quando estava lá em Lisboa, na igreja. Então ele diz: não é de Pádua, não é de Lisboa, é do céu. Santo Antônio é do céu, é de Deus. Mas só para que nós entendamos que, como é um grande santo, um santo muito popular, todo mundo quer para si. E os lisboetas não são diferentes. Querem então, não, ele é nosso, ele é nosso. Um santo que é popular tanto no Oriente como no Ocidente. É coisa rara, assim, não é que nós tenhamos tantos santos populares em todo o mundo. Santo Antônio é um desses, chamado pelos papas de martelo dos hereges, arca do testamento, doutor evangélico, sim, porque ele conhecia as sagradas escrituras como ninguém. O seu peito era uma biblioteca de Cristo. Ele citava passagens inteiras, longas passagens da Sagrada Escritura de cor, porque as conhecia de cor. Santo Antônio, quando conheceu a ordem de São Francisco, ele ali chegou discretamente, né? Ele não chegou já ostentando a sua capacidade, a sua inteligência, quis ser franciscano e discretamente entrou naquela ordem. Aqui uma das virtudes belas, né, e observadas na vida de Santo Antônio era a sua humildade. Um homem muito inteligente, mas que chegou à ordem de São Francisco e exercia os trabalhos mais comuns, mais simples. E um certo dia, eles estavam numa missa, numa ordenação sacerdotal, em que franciscanos e dominicanos estavam presentes, e a pregação era de um franciscano, para um franciscano. Só que este que iria pregar na missa, não veio, faltou por algum motivo. E aí, é claro, imagina aqui a situação, os franciscanos, que já eram tidos como ignorantes, sábios, eram os dominicanos. Então ali, naquela missa, dominicanos e franciscanos. É claro que ninguém queria fazer aquela pregação, porque os dominicanos estavam ali, os grandes professores, os grandes sábios. Então, já que alguém vai passar vergonha, que passe vergonha Antônio. Então, mandaram o Frei Antônio pregar na missa. Só que ele prega com tanta beleza, com tanta profundidade, com tanta espiritualidade, que toca o coração das pessoas. E é a partir dali, daquele evento de uma possível humilhação, que Deus o exalta, mostrando o seu valor, o seu dom. E o provincial, então, pedindo a ele por santa obediência,
que se torna então um pregador, que até então nem ele queria também. Ele queria o escondimento, ele queria ser esquecido, apenas lembrado por Deus. Então, pela santa obediência, ele aceita e se torna então um pregador, professor e pregador. E os milagres começam a acontecer, meus santos. Vocês sabem que Santo Antônio, o seu aparelho fonador, a sua língua está lá em Pádua. O seu aparelho fonador ficou incorrupto, como que Deus testificando que aquela palavra era dele, era de Deus. Então Santo Antônio começa as suas pregações, e não é exagero nenhum, essa aqui sem exagero nenhum, as conversões pareciam do tempo apostólico. Isto é, ele ia para uma cidade e, dizem os biógrafos da época, era quase como que não restasse nenhum cego, nenhum coxo, nenhum mudo na cidade. As curas aconteciam, as conversões aconteciam assim, espantosamente. Não é? Imagine vocês que quando ele ia para uma cidade, os comerciantes fechavam as lojas, porque todo mundo ia ouvir Santo Antônio. Para comerciante, isto é, deixa eu dizer uma frase que aplique a todos nós e não apenas aos comerciantes. Nós sempre dizemos, né, que o último lugar da nossa conversão é o bolso, né? Pois bem, para que as pessoas renunciem ganhar dinheiro para ouvir aquela pregação, tinha algo de extraordinário. Então até os comerciantes fechavam as lojas, ninguém tinha mais o que comprar, porque onde ele estivesse, para lá todo mundo ia para ouvir aquela pregação, e muitas graças eram concedidas durante a pregação, pessoas que queriam tocar nele. Ele sempre era, enquanto ele pregava, vários homens o rodeavam, homens fortes, para depois tirá-lo dali, porque as pessoas queriam tocar nele e tirar algo dele, pedaço da roupa, e às vezes até chegavam a machucar-lhe o corpo, porque era um homem santo. Então imagine o que é ainda, quer dizer, muito forte. Se hoje em dia isto, entre nós católicos, é uma realidade, mas imagine antigamente. Hoje em dia, imagine se você chega para alguém e diz assim: você quer uma relíquia de Santo Antônio? Você quer uma relíquia de Santa Teresinha? Nós vamos dizer: eu quero. Você quer uma relíquia de Padre Pio? Agora imagine isso no século XIII. Isto é, quando essas realidades eram muito mais vivas, eram muito mais presentes. Isto é, ter uma relíquia de um santo era algo de muito valor. Então as pessoas já sabiam que aquele era um homem santo, que aquele homem seria reconhecido santo pela igreja, tanto que ele é o santo, reconhecido santo pela igreja no menor período da história. Em menos de um ano, ele já foi reconhecido, já foi canonizado pela igreja. Então as pessoas queriam arrancar pedaços da sua roupa, e homens fortes tinham que conduzi-lo. Mas é claro, meus santos, que não é que tudo fossem facilidades. Existiam também os grandes inimigos de Santo Antônio, as pessoas, aqueles que não eram católicos. Nós estamos aqui no início, né, da Reforma Protestante. Quer dizer, deixa eu me explicar melhor. Nós estamos aqui no início de vários movimentos que depois darão origem à Reforma Protestante. Nós temos aqui já hereges que combatem a igreja e que querem destruir a sua autoridade. Então, no século XIII, Santo Antônio ele ia pregar para trazer as pessoas à catolicidade. E muitos desses inventavam mentiras. Diziam que ele era um frei falso, que ele tinha outras mulheres, que ele era amante do dinheiro, já que era uma das críticas, às vezes justificáveis, à igreja da época.
de que era a pegada voltada ao dinheiro, quer dizer, aos homens da igreja, né? Então, essas críticas também eram direcionadas a Santo Antônio. E é célebre o trabalho que eles fizeram em uma cidade. Sim, outra coisa, outro milagre conhecidíssimo. Esse aqui eu não posso deixar de falar, misericórdia. Ele ia pregar para as pessoas estrangeiras, e ele pregava, e cada uma entendia na sua própria língua. Então é claro que este homem tem que ser pregador, porque para ele não tem barreira de língua. Ele pode pregar para qualquer um, e todos entenderão cada um na sua língua. Então, o poder da pregação desse homem e a clara e evidente sobrenaturalidade da sua pregação, porque todo mundo ali entendia aquele pregador estrangeiro. Pois bem, então um dia ele foi para uma cidade, e ali inventaram várias mentiras sobre ele, e eles tiveram algum sucesso, porque disse que Santo Antônio chega à cidade e poucas pessoas foram ouvi-lo, e muitas ali indiferentes, meio desconfiadas, com o coração fechado, porque provavelmente deve ser verdade tudo aquilo que nós ouvimos falar a respeito dele. E dizem os biógrafos que os frutos espirituais foram pouquíssimos. Então, Santo Antônio, já que viu que as pessoas estavam com o coração fechado, faz aquele célebre sermão aos peixes. Ele vai e começa a pregar diante do mar. Diz que os peixes vêm ouvir a sua pregação e começam a saltar durante a sua pregação. E as pessoas que antes estavam indiferentes, veem ali um sinal de Deus. Veem ali um sinal de Deus. E para a vergonha dos seus caluniadores, muitos se convertem e aderem aos ensinamentos de Santo Antônio. Nós aqui, meus santos, poderíamos aqui pegar vários outros milagres. O milagre da bilocação, que ele pregando numa igreja na Itália, o seu pai prestes a ser condenado por um assassinato, falsamente acusado por um assassinato, e ele no meio da pregação ele para e é visto lá em Portugal, no tribunal, defendendo o seu pai. Vários milagres. Mas eu gostaria de terminar essa homilia com algumas frases do próprio Santo Antônio. Isto é, qual é a nossa tendência quando nós ouvimos isso? Nós ouvimos e dizemos: nossa, que homem cheio de Deus, e ele era. Nossa, que homem fecundo em obras, e ele era. Mas aí nisso ficamos, achando que é uma realidade que Deus quis fazer com ele, mas que não tem nenhuma relevância conosco. Não estou dizendo aqui, meus santos, que Deus queira exatamente manifestar-se na nossa vida da mesma maneira que na vida de Santo Antônio, porque Deus se manifestou de várias maneiras na vida dos seus santos. Só estou dizendo que Deus tem uma maneira especial para se manifestar na vida de cada um de nós. Que Deus, meus santos, não é medíocre, que Deus não é superficial, e que Deus não é morto, como muitas vezes parece estar nos nossos corações. O nosso Deus é um Deus vivo, e Ele quer ser vivo e vivificante por meio de nós. Ele quer tocar nos nossos corações e tocar em muitos outros corações por meio dos nossos corações. E por que então que isso muitas vezes não acontece? Isto é, não só Deus parece estar morto no seu coração, como Ele não vivifica ninguém por meio de você. Por quê? Santo Antônio responde. Ele diz, aqui na oração da liturgia das horas, palavras suas: quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. Então, primeiro aqui ele já dá um sinal, né, da fecundidade em chegar aos ouvidos e aos corações daqueles que escutavam os seus sermões.
Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. Aqui de alguma maneira nos vem à mente a primeira leitura de hoje, em que São Paulo diz assim: irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Isto é, até hoje, diz São Paulo, os israelitas leem Moisés e não compreendem os escritos de Moisés. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Isto é, um coração convertido, ele compreende com profundidade a palavra de Deus. Um coração convertido, ele ama a palavra de Deus. De um coração convertido brota uma palavra de fogo, não uma palavra fria, não uma palavra que não só não me converte, mas que não converte ninguém. Mas de um coração convertido sai uma palavra que abrasa o coração de quem a pronuncia e abrasa o coração daqueles que a escutam. Pois bem, é isso mesmo que de alguma maneira Santo Antônio está falando. Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. E as várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo. A saber, a humildade, a pobreza, a paciência, a obediência. A palavra é viva quando são as obras que falam. Isto é, a palavra é cálida, é quente, é cheia do Espírito de Deus quando ela procede de um coração convertido, quando ela procede de um coração que busca de verdade uma correspondência à vontade de Deus. Quem está lutando contra as obras da carne no seu coração. Quando isto acontece, saiba, meu santo, minha santa, que não apenas na vida de Santo Antônio, mas na vida de todos Deus age. De uma maneira na vida de uns, de outra maneira na vida de outros, mas na vida de todos, de várias maneiras, segundo melhor lhe aprouver. Mas se o coração está aberto a Deus, aquele coração será instrumento da graça de Deus. É isso o que a palavra de Deus nos ensina, e é isto o que este grandioso santo hoje nos ensina também. A palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos, falem as obras. É uma frase conhecida, que já ouvimos muitas vezes. Cessem os discursos, falem as obras. Mas abaixo ele continua: feliz de quem fala conforme o Espírito Santo lhe inspira, e não conforme as suas ideias. É uma graça, meus santos, pedir a Deus então essa força do Espírito Santo para que nós falemos aquilo que agrada a Deus. E como é, Padre, que eu vou falar o que agrada a Deus e não aquilo que eu possa achar que é certo e que é bonito? Se você, meu santo, minha santa, tiver intimidade com Deus, que falar a palavra de Deus, falar segundo o coração de Deus, não significa simplesmente repetir a palavra escrita, mas falar desta maneira cheia de Deus, uma palavra que toca os corações. Como, Padre? Tendo amizade com nosso Senhor. Este é o segredo da fecundidade espiritual, cada um na sua maneira, na vida dos santos. Santo Antônio, Santa Rita, quando conseguia conciliar os corações mais duros e empedernidos. Santa Catarina de Sena, que também era conhecida quando existia alguma contenda, chamavam logo Catarina. Por quê? Porque ela conseguia dar os conselhos de uma maneira diferente. Provavelmente ela não dizia nada de diferente. Provavelmente ela dizia o quê? Isso não agrada a Deus. Este ódio impede você a rezar com perfeição o Pai Nosso. Que como é que você vai poder rezar? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Provavelmente Santa Catarina de Sena, não falava palavras excepcionais. Ela falava a palavra de Deus, mas ela falava com a repercussão no seu coração. Existia aquilo que nós hoje em dia gostamos de dizer, existia unção. Não era uma palavra oca,
não era uma palavra vazia, mas era uma palavra que verdadeiramente reverberava também no seu coração. Quando o Padre Pio, com a dicção péssima que tinha, Padre Pio tem uma dicção péssima, mas com aquela dicção péssima, ele convertia tantas pessoas. Você diz, gente, mas como? Mas ele não convertia as pessoas pela facilidade da sua oratória. Ele convertia as pessoas porque estava tão unido a Jesus, tão unido a Deus, que a sua palavra era de Deus. Daí vinha a eficácia. Daí virá também, meu santo, minha santa, a eficácia do seu ministério como mãe. Se você estiver tão unida a Deus, os seus conselhos, mãe, serão conselhos de Deus, por meio da sua boca de mãe ao seu filho. Da mesma maneira, pai, você será um pai e as suas palavras terão eficácia no coração dos seus filhos, porque você está tão unido a Deus, que você não é apenas um pai humano, mas você fala segundo o coração do Pai do céu. Daí é que vem a eficácia. De onde é que vinha a eficácia da pregação de São João Maria Vianney, que não era conhecido pelos seus dotes intelectuais? Ele não era um homem cultíssimo, era um padre simples e comum. E por que ele conseguiu tocar o coração de tanta gente, de modo que o diabo disse que se 2 Vianneys houvesse na França, ele não teria lugar ali? Quer dizer, de onde é que vinha? Da sua união com Deus, não da grandeza da sua inteligência e da profundidade dos seus estudos, sem nada desmerecer os estudos e a inteligência, que podem ser instrumentos de Deus, mas que não por si, não simplesmente porque a carne por si só não pode coisa alguma. Meus santos, é isso o que Santo Antônio está dizendo, e termino com esta exortação que ele nos faz. Essa pregação ele fez no dia de Pentecostes, ou pelo menos em preparação a Pentecostes, já que ele cita explicitamente Pentecostes, para que nós, inspirados por ele, peçamos também a Deus, com esta mesma confiança, o seu Espírito. Ele diz: falemos, portanto, conforme a linguagem que o Espírito Santo nos conceder, e peçamos-lhe humilde e devotamente que derrame sobre nós a sua graça, a fim de podermos celebrar o dia de Pentecostes com a perfeição dos 5 sentidos e na santa observância dos 10 mandamentos. Que Deus, meus santos, nos conceda a graça do seu Espírito, para que, assim como Santo Antônio, nós sejamos dóceis à sua ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.